Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos e graça para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês irão assistir essa mensagem, amém? Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, ao Pai dos Espíritos, pelos novos inscritos, por tudo que Ele tem feito. E agradecer aos novos inscritos, que se inscreveram no canal, sejam bem-vindos para fazer parte da família em Cristo. E desde já também, antecipadamente, eu agradeço os que não se inscreveram ainda, mas que irão se inscrever, amém? Então, um pouco resfriado, mas eu vou tentar fazer essa mensagem. Então eu peço que, para aqueles que não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos, amém? O tema da mensagem é pregando o Evangelho até a vinda de Jesus. Esse é o tema da mensagem. Pregando o Evangelho até a vinda de Jesus? É uma pergunta. Em primeiro lugar, eu quero dizer, já vou sendo direto, Jesus não volta mais. Quem recebeu a ordem de pregar o Evangelho do Reino, ali no século I, o Evangelho antes da vinda de Cristo, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, foram os discípulos. Foi Pedro, Tiago, João, aqueles homens que pregavam o Evangelho do Reino, o Evangelho da circuncisão, pregado por eles. E Paulo foi levantado para pregar o Evangelho para os gentios. Paulo foi separado, porque o Evangelho teria que ser pregado antes da vinda de Cristo, antes da vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo, a destruição de Jerusalém, onde aconteceu o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor para aquela geração. E onde o reino foi estabelecido, o reino seria estabelecido na segunda vinda do Filho do Homem, onde aconteceu a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do pacto da graça. Entendeu? Então vamos ver. Mateus 24, versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O mundo aqui é o mundo oicumene, o mundo habitado. Era o mundo daquelas nações ali, circunvizinhas de Israel. Não era o mundo cosmo, o mundo global, o planeta Terra. Até porque o Brasil não existia ainda nessa época, meus irmãos. É questão de analisar, é questão de lógica. O culto é racional. Isso aqui, ele não estava falando isso aqui para nós, hoje, no século XXI. É claro que nós pregamos o Evangelho hoje, mas o Evangelho não da condenação. Nós não pregamos o Evangelho naquele contexto que Jesus viria, que Jesus estava vindo, como aconteceu no ano 70. Nós pregamos hoje o Evangelho no século XXI, mas em outro contexto, para que as vidas venham ser alcançadas. Nós pregamos o Evangelho da graça para tirar as pessoas da escravidão, a escravidão de entendimento. É isso que nós fazemos. Podemos pregar o Evangelho hoje? Sim, mas em outro contexto, não esperando a vinda do Senhor. Mas como é que se diz? Pregando e ensinando que o Senhor já veio, ou seja, o Filho do Homem já veio, entendeu? Já aconteceu a segunda manifestação e nós pregamos hoje em outro contexto para que as pessoas venham cair em si, para que as pessoas venham conhecer o que foi feito, para que as pessoas venham andar em temor, entendeu? Reinando em vida, em perfeita vitória. É isso que nós pregamos o Evangelho, sim, ainda, mas em outro contexto. E Jesus disse: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eles pegam aqui essa palavra aqui, em todas as nações,
e trazem para os dias de hoje, como se fosse para as nações de hoje, porque tá escrito aqui em todas as nações. Não, o Brasil não existia nessa época aqui. Aí eles disseram, mas se os discípulos pregavam o evangelho naquele tempo, eles receberam a ordem de pregar, nós hoje também podemos pregar. Sim, mas em outro contexto, meu irmão. Não falando que Jesus voltará, que se você não se converter, você irá para o inferno, como o sistema religioso faz aí. Não, não é dessa maneira aí. O evangelho já foi pregado. Entendeu? Então veja, em Marcos, capítulo de número 16, essa passagem também aqui, eles pegam isso aqui e trazem para os dias de hoje, sem fundamento, sem sentido. Olha, Marcos 16, versículo 14 e o versículo 15 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Jesus agora vai falar para os discípulos, para Pedro, Tiago, João ali. Ali estavam os 11 discípulos, porque Judas não estava mais entre eles. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse mundo aqui, ide pregar o evangelho por todo o mundo, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aqui era o mundo ecumene, não era o mundo cosmo, o mundo, o planeta Terra. O Brasil, eu volto a falar, o Brasil não existia aqui, meus irmãos. Não faz sentido, isso aqui não foi para nós. Não, mas se Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho em todo mundo, nós temos que pregar. Nós temos a obrigação de pregar. Não. Podemos pregar sim, mas o evangelho da doutrina, da graça. A graça que foi pregada por Paulo no século I e prego eu hoje, no século XXI. O evangelho, meu irmão, é não para arrependimento, porque você tem que se arrepender, senão você vai ser condenado, você vai para o inferno. Não. O inferno é sepultura, nós sabemos muito bem disso. Lugar dos mortos, lugar de descanso. O nosso corpo irá para lá. Todos nós iremos para o inferno, nesse corpo aqui. O inferno é sepultura, não tem nada a ver de inferno, onde as pessoas serão queimadas. Não tem nada a ver. Eles fizeram a lambança, entendeu? Pegaram a Bíblia aqui e distorceram, eles não entenderam realmente a revelação da palavra. Entendeu? Então veja, o mundo aqui era o mundo oicomene, o território, uma nação, o mundo habitado. Entendeu? O Brasil não existia nessa época aqui. E hoje nós pregamos o evangelho, mas o evangelho da doutrina da graça. Esse é o evangelho que nós pregamos hoje, em outro contexto, e não falando que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura antes da vinda do Senhor, antes da vinda do Filho do Homem, como eles dizem aí. Ninguém conseguirá pregar esse evangelho se fosse assim. Todo dia morre gente, todo dia nasce gente, minha gente. Não existe isso aí, está errado, entenderam errado. Aí no versículo 16 ele diz, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Salvo de quê? A pergunta é, que salvação era essa aqui que Jesus estava falando? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Entendeu? Então veja, a pergunta é, cadê se fosse, se esse evangelho fosse pregado, hoje, nos dias de hoje, isso fosse para nossos dias, porque Jesus estava voltando, como é o tema da mensagem, pregando o evangelho até a vinda de Jesus, porque é o que eles fazem hoje. Olha, vamos evangelizar, vamos pregar o evangelho até a vinda do Filho do Homem, até a vinda de Jesus. Não, Jesus já voltou. Entendeu? E eles querem ser levados, arrebatados nas nuvens, eles levam para o literal. Não, ninguém irá para a eternidade nesse corpo de carne e sangue. Entendeu? Então veja, a pergunta é se Jesus ainda não voltou, entendeu? Então cadê os discípulos pregando o evangelho do reino de Deus?
Jesus já voltou, isso aqui já aconteceu, entendeu? Cadê os discípulos batizando? Porque olha o que Jesus diz aqui, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas cadê os discípulos batizando? E esse batismo aqui, nesse contexto aqui, era o batismo para o arrependimento, o batismo de João, o batismo das águas, o batismo da purificação da lei de Moisés. Entendeu? Para os discípulos aqui, era esse batismo porque eles pregavam a circuncisão, o evangelho do reino, o evangelho da circuncisão. Paulo pregava o outro evangelho, a doutrina, Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. E Paulo não falava do batismo das águas, Paulo falava do batismo em Cristo, o verdadeiro batismo na cruz, onde todos foram batizados ali em Cristo, entendeu? O verdadeiro batismo é o da cruz, isso sim. Não é esse batismo aí das cerimônias religiosas, né? Do judaísmo, da lei de Moisés que eles fazem, que tem que se batizar nas águas. Não, não tem nada a ver. Entendeu? Então veja, cadê aqueles que ouviram, que receberam a pregação do Evangelho? Cadê eles? Se Jesus ainda vai voltar. Não faz sentido, porque os discípulos pregavam o Evangelho da circuncisão, o Evangelho do reino de Deus. Então a lei de Moisés era o Evangelho da lei de Moisés, o Evangelho da circuncisão, o Evangelho de cerimônias ainda, de batismo, de jejuns. Os discípulos pregavam isso, da circuncisão, entendeu? Era eles que pregavam isso aqui. Paulo não pregou o evangelho da circuncisão, entendeu? Então veja, outra pergunta, doutor. Aqueles que crescem seriam salvos? Salvos de quê? A pergunta é, que salvação estava Jesus falando aqui? A salvação eterna? Não. Não era a salvação eterna. Entendeu? Outra pergunta, aqueles que não crescem na pregação do Evangelho, entendeu? Pelos discípulos, seriam condenados? De qual condenação Jesus estava falando aqui, meu irmão? Porque Jesus aqui já tinha ressuscitado, ele já tinha pago, já tinha cancelado as 613 ordenanças da lei de Moisés, ele já tinha pago, ele já tinha pago pelos pecados, né, através do seu sangue. Ele já tinha remido os judeus. O pecado dos judeus era a transgressão da lei. Não existia mais condenação aqui, como vocês dizem aí, como o sistema religioso diz, olha, estamos em condenação, nós temos pecado, você tem que crer. Quando eles pregam e evangelizam, eles dizem, vocês têm que crer, senão vocês serão condenados. Não, Jesus aqui, quando ele mandou eles pregar o evangelho, vou ler novamente aqui, ó. Olha, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus aqui está falando depois da cruz. Depois da cruz não tinha mais condenação de pecado. Não existe mais. Entendeu? Então veja, que salvação era essa e que condenação Jesus estava falando? Jesus não estava falando de condenação de pecado. Não, depois da cruz não existe mais condenação de pecado. Veja o que Paulo falou em Romanos, capítulo de número 8. Isso aqui é depois da cruz também, assim como Jesus falou, depois da cruz. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, portanto, agora, lá na época da escrita que Paulo escreveu, entre o ano 57 e 58, para os irmãos que se encontravam nas comunidades, em suas comunidades em Roma, que se reuniam em suas casas. Portanto, agora, aqui é depois da cruz, os pactos estavam se cruzando, o templo ainda estava de pé, o reino não tinha sido estabelecido ainda. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Que não tinha mais condenação. Imagine lá Paulo falando ali há 2000 anos atrás, há 20 séculos. Imagine para nós hoje. Entendeu? Nós não estamos em condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em graça.
que não andam segundo a carne, a lei de Moisés, a carne aqui é a lei de Moisés, os rudimentos de obras mortas, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo a graça de Deus, o Evangelho, o pacto para o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de vida aqui, era o Evangelho da graça, o pacto para o entendimento. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte aqui, que Paulo está falando, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus havia livrado ele da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida aqui está falando do Evangelho da graça, do Evangelho do entendimento, do novo pacto. E a lei do pecado e da morte está falando do ministério, a lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte. Entendeu? Então veja, não tem mais condenação. Entendeu? Então veja, é muito claro isso aqui, minha gente. Nós pregamos hoje, sim, o Evangelho da Graça, mas sem condenação. Sim, nós pregamos o Evangelho da doutrina da graça para que os olhos, a mente do povo de Deus venha a ser o quê? Os olhos do entendimento venham ser abertos. Entendeu? E que a gente não, e que o povo não venha estar iludido, preso, como um animal preso numa gaiola, como um passarinho preso numa gaiola, com a mente cauterizada, vivendo debaixo de condenação, vivendo com medo, esperando a vinda de Cristo. Jesus não volta mais. A vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70, foi uma mudança pactual para o estabelecimento do reino e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Nós já estamos no novo céu, na nova terra, nós já estamos no novo pacto, um pacto para o entendimento. Nós já estamos reinando em vida em perfeita vitória. Entendeu? Então não tem nada a ver como o sistema religioso prega aí, meus irmãos. Não tem nada a ver. É muito claro isso aqui, meu irmão. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós nunca vivemos debaixo da lei. Jesus nunca nos resgatou da maldição da lei. Nós não recebemos a lei de Moisés, nem os gentios daquela época, imagine nós. Entendeu? Então veja, Paulo falou aqui, isso aqui antes da cruz, em Mateus capítulo 10, vamos aqui para Mateus capítulo 10, veja, Jesus falou aqui também, antes da cruz, Jesus antes da cruz, vamos ver uma passagem aqui que Jesus falou antes da cruz, porque a vinda do Filho do Homem foi justamente para estabelecer o reino de Deus. Eu vejo pastores aí que pregam a graça, alguns aí que dizem que pregam a graça, dizendo que estão reinando em vida, em perfeita vitória, que o reino já foi estabelecido, esperando a vida de Cristo. Como? Se o reino foi estabelecido justamente, exatamente, após a queda do templo, após a destruição do templo, a queda de Jerusalém. Foi exatamente na segunda manifestação da vida do Filho do Homem que o reino foi estabelecido. Veja como ele se perde. Não faz sentido, doutor. Olha, no capítulo 10, no versículo 5, diz assim, ó, Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Olha, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus estava próximo. O reino dos céus ou o reino de Deus é a mesma coisa. É o reino que era espiritual. Entendeu? Então veja, é chegado, está próximo. Eles pregavam o evangelho do reino. Entendeu? Os discípulos. Entendeu? Então veja, no versículo de número... deixa eu ver, continuando no versículo número 14 diz, olha, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés, em verdade vos digo que no dia do juízo, veja, que o reino de Deus, que estava próximo, que estava chegando, vamos ler o versículo 7, e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus está perto. Versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo, veja, que o evangelho pregado pelos discípulos, entendeu?
em afirmar, entendeu? Quando eles receberam a ordem de Jesus para pregar o evangelho do reino, o evangelho dos céus, que é a mesma coisa, estava conectado com o juízo de Deus que iria acontecer. Olha, em verdade eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja que o juízo de Deus estava se aproximando. Entendeu? Aí veja o versículo. Veja o versículo 23 que ele diz aqui, ó. O versículo 23. Quando vos perseguirem, eu estou adiantando, quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel. As cidades de Israel, não existia, o Brasil não existia aqui. As cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Eles iriam pregar o evangelho do reino, o evangelho dos céus, entendeu? E aqueles que não dessem ouvido, entendeu? O juízo de Deus que foi em Sodoma e em Gomorra, que aconteceu também em Sodoma e Gomorra, quando foi destruído, entendeu? Teria menos vigor do que para eles, para aquelas cidades que não deram ouvido à pregação do evangelho que os discípulos estavam pregando. Entendeu? Aí Jesus também diz, pois quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Veja que não iria dar tempo de percorrer todas as cidades de Israel, sem que o Filho do Homem não viesse. Entendeu? Então veja, já aconteceu. Cadê os discípulos pregando esse evangelho? Ninguém consegue viver 2000 anos. Será que os discípulos estão lá em Jerusalém pregando ainda? Então o templo tinha que estar de pé, o sinédrio tinha que estar de pé. Os fariseus daquela época teriam que estar vivos. Entendeu? Não faz sentido uma coisa dessa, meus irmãos. Não faz sentido. Veja como é claro. É claríssimo isso aqui. Mas eles não, eles pegam isso e trazem para os dias de hoje. Entendeu? Eles trazem para os dias de hoje. Não tem nada a ver. Isso não faz sentido. Eu pregar o evangelho, tenho que pregar o evangelho hoje. Isso é a obra que eles dizem. Isso é servir a Deus, pregar o evangelho. Não, meu irmão, não é servir a Deus, não é isso aí. Não é dessa maneira. É claro que nós temos que pregar, mas dentro de outro contexto. Jesus não vem mais. Jesus já voltou. Entendeu? Era o reino de Deus que estava sendo pregado, ou seja, era o evangelho do reino de Deus que estava sendo pregado pelos discípulos, pelos 12, porque estava próximo. O juízo estava próximo e iria ter mais rigor para Sodoma e Gomorra, como aconteceu. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra não ia ser em Jerusalém, no dia do juízo, que aconteceu em 70, seria pior. O juízo que viria sobre Israel no ano 70 que veio foi pior, Jesus estava dizendo, seria pior do que Sodoma e Gomorra. Era isso que Jesus estava falando. Por a volta do Filho do Homem foi exatamente para estabelecer o reino de Deus. Não tem nada a ver. Veja o que Jesus falou em Mateus 23. Mateus, capítulo de número 23. Jesus vai falar aqui antes da cruz, antes de ele profetizar a queda do templo. Olha o que Jesus falou. Em Mateus 23, versículo 33, diz assim, Mateus 23, versículo 33, olha o que Jesus está dizendo para os escribas, os fariseus, olha aqui da época. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha, da condenação do inferno, da condenação da morte. Inferno aqui é sepultura. Inferno aqui é sepultura, lugar dos mortos. Não tem nada a ver de inferno como o sistema religioso ensinou. Roma adotou isso aí, criou, e eles adotaram o inferno, que é onde as pessoas irão ser queimado. O cachorro aqui está latindo demais, meu Deus. Mas eu vou continuar a mensagem. Não importa se ele está latindo. Entendeu? Então veja, é muito diferente a pregação hoje que nós pregamos, o Evangelho da Graça. O contexto de hoje é outro, completamente diferente. Entendeu? Então veja. Veja que em Mateus 16, Jesus vai falar aqui antes da cruz. Jesus vai falar isso aqui para seus discípulos antes da cruz. Veja o que Jesus vai falar aqui em Mateus 16, antes da cruz. Vamos ver?
Mateus 16, versículo 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus estava dizendo aqui, ó, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. Jesus estava dizendo que alguns que estavam ali não iam passar pela morte física até que visse ele, o Filho do Homem, vindo no seu reino, ou seja, estabelecer o reino. Entendeu? Então, se Jesus não voltou ainda, se esse evangelho tem que ser pregado para que Jesus venha, esse evangelho tem que ser pregado antes de Jesus voltar, cadê os discípulos? Porque muitos ali, Jesus disse, alguns que estão aqui não passarão pela morte, até que vejam vir a vinda do Filho do Homem, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Entendeu? Então o reino já foi estabelecido. Entendeu? E alguns que estavam ali viram Jesus voltando, estabelecendo o reino de Deus. Ele veio no corpo glorificado. Jesus, quando ele veio na segunda manifestação, ninguém viu literalmente no corpo visível de carne e sangue. Ele veio no corpo glorificado. Entendeu? Então veja, meu irmão, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está falando aqui antes da cruz. Veja que é muito claro. E tem alguns que pegam essa passagem aqui e diz que Jesus estava falando ali do Monte da Transfiguração. Entendeu? Quando Jesus falou essa passagem aqui. Não, porque 6 dias depois, Jesus com Pedro, Tiago e João subiu num monte em particular com Jesus. Aí aparece Moisés, Elias e Jesus, entendeu? Ali fazendo alusão à lei e os profetas. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Era só isso, meu irmão. Não tem nada a ver. Por quê? Porque Jesus está dizendo aqui, ó, em verdade vos digo que alguns há dos que estão aqui que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não estava falando ali sobre o Monte da Transfiguração, porque no Monte da Transfiguração o reino de Deus não foi estabelecido, doutor. Que pataquada é essa? Não tem nada a ver. Mas eles fazem de tudo para distorcer. Eles assistem as mensagens e ficam procurando, sabe, alguma coisa para colocar. Aí as pessoas sem conhecimento, entendeu? Caem na manipulação deles. É isso que acontece. Entendeu? Então veja, não tem nada a ver. Não estava falando aqui de monte da transfiguração. Até porque o reino de Deus não foi estabelecido no monte da transfiguração. O reino de Deus não foi estabelecido ali antes da cruz. Foi depois da cruz, no ano 70. Não faz sentido, doutor. Você engana os incautos, os simples. Entendeu? Vocês estão todos errados. Não tem nada a ver isso aí. Entendeu? Então o evangelho que tinha que ser pregado a toda criatura, em todo o mundo lá daquela época, lá, o mundo ecumênico, entendeu? Antes da vinda do Filho do Homem, entendeu? Porque o reino de Deus seria estabelecido justamente na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Entendeu? Não faz sentido. Então foi justamente para estabelecer o reino de Deus que Jesus veio no ano 70. Aconteceu o juízo de Deus no ano 70. Foi exatamente para estabelecer o reino. Olha o que ele diz aqui, ó. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir a vinda, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Existia discípulo ali, como João viu tudo, entendeu? Em visão ele recebeu a revelação, por isso que ele escreveu o livro do Apocalipse. João não morreu antes do ano 70, Pedro, Tiago, João, eles morreram. Ou seja, Pedro, Tiago, Bartolomeu, Felipe, eles morreram. João não, João, ele não foi morto antes do ano 70, ele viu o reino ser estabelecido. Ele viu e ele escreveu isso para as 7 igrejas da Ásia Menor. Entendeu? Então veja, o apóstolo Paulo, depois da cruz, ele falou desse reino. Só que depois da cruz,
quando Paulo escreveu em suas cartas, em várias cartas aqui, ele escreveu aos Hebreus, aos Romanos, aos Colossenses, aos Coríntios, mas o reino ainda não tinha sido estabelecido, os pactos ainda estavam se cruzando, o reino em sua totalidade ainda não havia sido estabelecido. Vamos ver? Paulo falou em Romanos capítulo 5, versículo 17, ele falou a respeito desse reino. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó, porque se pela ofensa de um só, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, ou seja, está falando de Adão, a morte reinou desde Adão, o pecado de Adão, e a lei dava força ao pecado, mas Cristo na cruz, entendeu? Ele foi o fim da lei, entendeu? Ele remiu os pecados dos judeus, entendeu? Olha, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça ou glória e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Reinarão em vida por um só Jesus Cristo, entendeu? Então veja, Paulo estava dizendo que eles iriam reinar em vida. E nós, isso aqui para aquele povo ali que viveram antes e o depois da cruz. E nós que não vivemos nem o antes da cruz, nem o depois da cruz, nós que nascemos depois de 70, entendeu? Os filhos de Deus, estamos reinando em vida em perfeita vitória. Já nascemos debaixo do pacto da graça, debaixo da plenitude da lei, ou seja, debaixo da plenitude do reino, o reino que foi estabelecido exatamente na segunda vida, na segunda manifestação do Filho do Homem para estabelecer o reino. Veja que Paulo falou desse reino. Em Romanos 14 também, mais aqui na frente, Romanos 14, 17, estava tendo aqui uma discórdia entre os irmãos lá em Roma, porque ali havia judeus e havia gentios também, naquela comunidade. Então, alguns contestavam que poderiam comer de tudo, outros diziam que não. Outros diziam que alguns defendiam que poderiam comer de tudo e beber de tudo. Outros diziam que não, que nem poderiam comer de tudo nem beber de tudo. Então Paulo, para resolver essa questão, Paulo escreveu Romanos capítulo 14, versículo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Veja, não era coisa palpável, não é coisa que se vê. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele está falando do reino de Deus. Paulo já estava falando do reino de Deus, entendeu? Ele já estava vivendo o reino, só que na sua totalidade, o reino de Deus não havia ainda sido estabelecido, porque os dois pactos estavam se cruzando. Por isso que Paulo fala do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se você pratica paz, justiça, amor, bondade, se você faz o bem, você está vivendo o reino de Deus aqui, reinando em vida em perfeita vitória. Isso é viver o reino de Deus. Isso é o reino de Deus que está dentro de nós, de cada filho de Deus, entendeu? O reino de Deus que foi estabelecido no ano 70, entendeu? Então Paulo já falava desse reino. Paulo também em Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo 13, olha o que Paulo falou aqui para aquela igreja de Colosso. No versículo 13 diz, vamos lá? Colossenses capítulo 1, versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas. Potestade das trevas aqui era o império, era a lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte, o império das trevas. E Paulo está dizendo que Cristo tirou, ele tirou do império das trevas. Quando foi que isso aconteceu? Na cruz. Na cruz, Cristo cancelou as 613 ordenanças da lei de Moisés. O fim da lei foi Cristo. Cristo cumpriu a lei. O fim da lei foi Cristo na cruz. Entendeu? Espiritualmente, Deus não recebia mais nada da lei, sacrifício de animais, nada pelos pecados, porque Cristo na cruz havia se sacrificado como sumo sacerdote. Você está entendendo? Não tem nada a ver. Entendeu? Então veja aqui, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas, ou seja, da lei de Moisés, o ministério de condenação e morte, o ministério de trevas, trevas de entendimento, que aqui os pastores
e onde eu estava, dizia que essa passagem aqui, o império das trevas, né? O império da morte aqui, era quem? Era se referindo a Satanás e diabo como ser espiritual. Não tem nada a ver, meu irmão. Erraram feio, aprenderam errado e passaram errado. E eu aprendi isso, só que hoje não. Oh, glória. Hoje, os meus olhos estão abertos, estão iluminados. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Olha, houve um transporte. Houve uma mudança, uma transferência, entendeu? De entendimento, entendeu? O reino é espiritual, olha, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança, entendeu? Houve uma transferência na cruz. Cristo cancelou as ordenanças da lei de Moisés, as 613, e pôs fim à lei de Moisés. Só que o templo ainda estava de pé. Aqui mesmo, quando Paulo escreve, né, aqui as cartas, era um período de transição entre os dois pactos. Os dois pactos estavam se cruzando. O templo ainda estava de pé. Então, o reino ainda, na sua totalidade, não havia sido estabelecido. O reino foi estabelecido na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, como a gente já leu aqui. Entendeu? Então, veja. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse nos transportou aqui eram aqueles que viveram o antes da cruz e o depois da cruz. E nós, de forma direta ou indireta, nós alcançamos esse reino. Quando nós nascemos, o reino já tinha sido estabelecido. Oh, glória! A graça já tinha sido estabelecida. Nós nascemos debaixo da plenitude da graça, debaixo da plenitude do reino. Oh, glória! E estamos aqui hoje, reinando em vida, em perfeita vitória. Paulo também falou aqui, em Hebreus, em 1 Coríntios capítulo 15, vamos aqui, 1 Coríntios capítulo de número 15, diz assim, ó, Paulo estava falando aqui, estava tendo um problema aqui de como seria a ressurreição dos mortos, entendeu? Em que corpo virei? Paulo fala sobre a transformação dos corpos, justamente no momento do quê? No momento da ressurreição. Mas, vamos ler aqui, mas eu quero falar do reino, vamos ver. No versículo 21, Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, olha, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus, oh glória. Porque assim como todos morrem em Adão, veja, assim também todos serão vivificados em Cristo, oh glória. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Olha, Cristo, as primícias, ou seja, Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, aqueles que haviam morrido desde a fundação do mundo até ali o ano 70, entendeu? Aqueles que estavam aguardando a ressurreição, os mortos que estavam dormindo, entendeu? Que morriam antes de 70 e estavam aguardando a ressurreição dos mortos, num corpo transformado. Olha, então veja, mas cada um por sua ordem. Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda, que aconteceu no ano 70. Não é para os dias de hoje, mas os futuristas vivem futurando, dizendo que isso ainda vai acontecer. Olha, versículo 24. Depois virá o fim. Quando foi que viria o fim? Na sua vinda, na vinda de Cristo, que aconteceu no ano 70. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. Ele já entregou o reino de Deus ao Pai ou não? Sim, entregou. Ele veio, estabeleceu o reino no ano 70 e retornou para o Pai e entregou o reino ao Pai. E hoje é o Pai que reina, é o Pai que está aí. Nós estamos num domínio de um governo espiritual e não humano. Eu estou dizendo espiritualmente falando, não estou falando aqui do governo, terrenamente falando, dos governadores, presidentes, que são principais e potestades. Eu estou falando do reino espiritual, onde existe um domínio eterno e onde é o Criador, é o Pai dos Espíritos, Ele está reinando e nós estamos reinando com Ele em vida. Estamos reinando aqui com Ele em vida e quando terminar a nossa passagem aqui na Terra, voltaremos para lá para reinar em espírito, viver em espírito lá para sempre, de eternidade em eternidade. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade. Veja, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos vossos pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Exatamente.
no ano 70, na vinda do Filho do Homem, o último inimigo foi vencido, a morte adeana, entendeu? Ali aconteceu ali o quê? A ressurreição dos mortos, porque eles estavam aguardando essa ressurreição. E hoje, quando o Filho de Deus tomba aqui na terra, termina a sua peregrinação aqui na terra, o pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus, que o Deus. Veja que Paulo também falou em Hebreus, capítulo de número 12, vamos lá, Hebreus, Paulo falou desse reino. Hebreus 12, ele diz assim, ó, porque por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça ou glória pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Entendeu? Então Paulo falava já desse reino. Mas o reino exatamente foi estabelecido no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Todas as cartas que eu li aqui, Romanos, Colossenses, Coríntios, Hebreu, todas foram escritas antes de 70. Entendeu? E no livro de Apocalipse, para terminar, Apocalipse, que ele diz que isso ainda vai acontecer, não. O livro de Apocalipse não foi escrito para nós. O livro de Apocalipse, tudo já aconteceu, entendeu? Não tem nada a ver aqui para nós. No capítulo de número 12, no versículo de número 9, diz assim, ó. Não, no versículo de número 10. Apocalipse 12, versículo 10 diz, e ouvi uma grande voz do céu, no céu, que dizia, agora é chegada a salvação. Olha, e a força e o reino do nosso Deus, o glória e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Entendeu? Então já o reino já havia aqui, João já viu o reino ser estabelecido, né? O reino do nosso Deus, olha, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Veja que não vai ter nada mais para acontecer. O reino já foi estabelecido, Jesus já voltou. Daniel já falava isso. Daniel já falava isso lá quando ele teve visões, lá no cativeiro babilônico, em visão e em sonho. No capítulo 7, vamos ler aqui Daniel, o versículo 13 diz assim, ó, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens, nuvem aqui é juízo do céu, como filho do homem, olha, como filho do homem. O que foi que Jesus disse? Vocês não terminaram de de percorrer toda a cidade sem que antes veja vocês não terminarão de percorrer todas as cidades sem que antes venha, né? Sem que antes aconteça de vir o Filho do Homem em nuvens, nas nuvens, no seu reino. Veja que Daniel está dizendo aqui, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Olha, versículo 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Isso aconteceu na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Para terminar, Apocalipse 19, versículo 6 diz assim, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele reina ou ainda vai reinar? Reina. João já estava vendo. Isso foi revelado a João. Olha, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ele não vai reinar, ele já reina. O reino foi estabelecido no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe essa mensagem, e vamos que vamos. Nós temos que pregar hoje o Evangelho, sim, mas não se referindo que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar. Já estamos vivendo o reino de Deus, reinando em vida, em perfeita vitória. Amém? Graça e paz, graça eterna.